A inovação sempre esteve na Rodobens, mas de maneira fragmentada, tá? Sem nenhum KPI que olhasse isso de uma maneira muito mais precisa. A área veio mesmo para recolher essas iniciativas de inovação, colocá-las como um KPIs, atrelar de forma muito objetiva a estratégia. Aí no final do dia, a inovação é o quê? Uma ferramenta para acelerar a estratégia da Rodobens. Então, tudo aquilo que nós combinamos estrategicamente de entregar em 2030, 32, a gente traz o futuro para o presente com a inovação, testa pequeno, se deu certo, entra em produção agora. Se deu errado, festejamos e vira lições aprendidas, porque na Rodobens, o modelo mental é que a inovação é investimento de futuro. Então, o meu desafio hoje é trazer eficiência operacional com experiência, aliando cultura de inovação para os colaboradores. Tudo que não está escrito não existe, e as ideias estavam espalhadas. E o design ele trouxe o quê? Tanto para a criação de novos modelos de negócio, de estratégia, de produtos e de oportunidade de amplificar o nosso conhecimento sobre questões de processo, o design entrou como ferramenta principal. A Rodobens é uma empresa de 75 anos, com um modelo de negócio que foi inovando ao passar dos anos. Então, eu acredito que o nosso processo de inovação começou muito com o nosso modelo de negócio. Quando a gente olha, por exemplo, para o consórcio, que é uma área que a gente tem há quase esse tempo, a gente foi disruptivo lá atrás, quando a gente começou a fazer as assembleias de consórcio. Então, a inovação ela está presente desde sempre, mas eu acredito que até há uns 3, 4 anos atrás, com um olhar muito orientado a modelo de negócio, a produtos. E com a vinda e com a formação de uma área de inovação que olha para isso, onde a gente tem hoje uma pessoa responsável, que vai estimulando, que vai provocando, que vai criando métodos e ferramentas para que a gente trabalhe a inovação de uma forma mais assertiva, eu entendo que esse pulo, esse salto a gente deu a partir do momento que se criou uma área que tem hoje uma pessoa que nos ajuda a fazer esse match e que traz metodologias importantes para que a gente trabalhe a inovação de uma forma palpável, tangível, muitas vezes sem grandes investimentos, muitas vezes sem grandes disrupções, e vejo isso se fortalecendo aí dos últimos 3 anos para cá, quando a gente começou a falar disso de uma forma mais real, assim, de uma forma mais concreta. O design ele acabou trazendo todas as nossas questões de maneira priorizadas. Então foi um caminho muito curto, efetivo e eficaz da descoberta do nosso problema até a categorização e a própria priorização de solução. A Rodobens ela olha para o cliente de 2 formas, né? Via dados, né? Então a gente tem um CRM muito robusto que a gente consegue extrair informação estratégica de maneira muito efetiva ali para entender o nosso consumidor, né, o nosso cliente, e dentro de uma base de comportamento, de relações, né, com N produtos da empresa, ao mesmo tempo que a gente faz uma escuta ativa. Né, a gente coloca o produto na frente dele, vê como ele se comporta, coloca outras gerações, tá? No limite leva para olhar os nossos design sprints, para entender se a gente está fluindo direto com o nosso cliente. Né? É muito fácil a gente produzir produto para a gente. Quando a gente coloca o produto de frente para o cliente, a gente descobre faces da relação, da jornada, né, dele com o produto mesmo, que a gente não tem, acaba não tendo, fica enviesado o nosso olhar, a gente está muito próximo do produto, do negócio. Né? O principal produto que é o consórcio, ele atinge bastante a geração Baby Boomer e a geração X. Né? E agora existe uma necessidade de a gente escalar esse produto para as outras gerações. Né? Então, para a gente está sendo super confortável, né, dentro do nosso repertório do passado, colocar a inovação dentro desse momento, olhando, né, o que tem de melhor do passado, olhando para o futuro e conectando tudo isso com base na estratégia. Na estratégia é a nossa bússola.
Tá? Não dá para pensar em inovação ou de experiência de design se a estratégia não estiver do nosso lado. Nós tivemos uma rodada com toda a alta direção, né, um público super diverso, para falar sobre os projetos estratégicos da empresa. Então foi muito interessante que a gente começou a olhar o que estava acontecendo fora, né, de outras indústrias, no nosso próprio mercado, criamos ali um arcabouço, né, de um repertório, e a partir daí a alta direção começou a avaliar realmente quais eram os projetos estratégicos que acelerariam a nossa estratégia corporativa. Isso foi muito legal, já estamos sentindo hoje a aceleração dessas entregas, e com a participação de todos os olhares, né, não tem como dar errado essa priorização. Eu acho que teve uma desmistificação sobre o conceito de inovação, né? Porque quando a gente olha para o conceito de inovação, ele é super amplo, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente acha que inovação é vir aqui ter um robozinho para limpar o escritório. Não é sobre isso, né? Na parte da manhã, nós tivemos um Inception sobre inovação. Pensando aqui em planejamento estratégico e pensando em design thinking, o que acho que foi super interessante? Principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico de grandes empresas, a gente tem diversas ideias, né? Então todo mundo dá uma ideia e a gente precisa elencar. Acho que o mais interessante do design thinking é que todo mundo pôde contribuir e a gente conseguiu fazer o ranking das melhores ideias, daquilo que a gente queria ver aqui no curto, médio e longo prazo. Então entenda que assim, essa ferramenta ela ajuda a estimular as pessoas a pensarem diferente e ao mesmo tempo ajuda as pessoas a pensarem assim, tá bom, mas o que eu posso fazer neste momento, agora? Bom, gente, recapitulando, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos as certezas e as dúvidas, em função de serem dúvidas muito potentes, e cada grupo recebeu 3 etiquetas vermelhas e uma prateada, e a produtora do evento recebeu mais uma, porque ela que está tocando os produtos pediu a nossa ajuda. Então, qual que foi a ideia? Com a verde, vocês deram uma priorizada e com a prata, uma super priorizada. Eu tinha diversas ideias, né? Então, ouvindo um pouco a ideia do outro, participando do grupo, eu consegui coletar essas ideias e ajudei a montar a minha própria ideia, a desenvolver a minha ideia. Então, tirar aquilo que está, né, bagunçado um pouco na cabeça e trazer para o papel e deixar algo mais assim executável. Aqui fica muito claro, né, que a gente tem bastante certeza e que as nossas dúvidas são robustas a ponto de serem estudadas e priorizadas. Isso é muito legal. Vamos pensar em inovação, tem que ser algo muito diferente, mas não, às vezes no dia a dia, no passo a passo, a gente consegue fazer as pequenas entregas virarem grandes entregas. Acho que então foi bem interessante. A competência e criatividade, né, aliada com inovação e pensamento estratégico, hoje é o prato do dia, né? E ainda mais você usando inteligência artificial dentro desse processo, né? Desde você fazer a leitura dos post-its até sair com uma nova adequação ali, nossa, é muito instigante, né? Você começa a fazer novas camadas dessa experiência de design, né? A área de inovação já tem uma premissa de colocar tudo aquilo que foi visto como certeza dentro da nossa inteligência artificial, para sair com um olhar ali, com um outro degrau, né? A nossa inteligência artificial hoje, ela olha para dentro de casa e para fora. Então ela pega todo o nosso arcabouço de legado versus o futuro e traz um outro step para a gente de informação. Então é muito legal essa nova fase de descoberta, vamos chamar um design thinking com inteligência artificial. Se a gente não olhar e revisitar as nossas premissas, os nossos modelos, o que a gente acredita, os nossos produtos, a nossa forma de trabalhar, o que a gente precisa fazer de investimento para nossa gente, a gente vai acabar perdendo pessoas e perdeu conhecimento, perdeu tração, né? Então, precisamos falar e precisamos manter isso ativo, porque senão a gente vai se desfazer no mundo super competitivo, super dinâmico, que muda tudo o tempo todo. A empresa sempre apoia novos modelos mentais, novas ferramentas, né? Eu acredito que o meu maior desafio hoje é fazer com que esse grupo de multiplicadores realmente continue a história nas áreas,
né? Porque aqui na área de inovação são processos robustos que entregam, né, uma informação muito mais estratégica, né? Quando chega na granularidade, são questões menores do dia a dia. O nosso primeiro desafio é esse, e deixar como inteligência artificial como finalização desse processo. Então são esses dois modelos, cultural ou de ferramenta, que a gente está com o desafio de implementação agora daqui para frente.